Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula sobre poderes da administração, vamos falar agora sobre o poder hierárquico. O poder hierárquico é a possibilidade da administração pública escalonar seus órgãos e seus agentes de modo a conferir organização à administração pública, dentro daquela ideia de que manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. É exatamente isso, gente. Olha só. O poder hierárquico é aquele que possibilita que a administração pública venha a escalonar os seus órgãos em órgãos superiores, em órgãos subalternos. Exemplo, um ministério, né, é um órgão superior. Uma agência, pega aqui, vamos pegar o exemplo, o Ministério da Economia, tá? É um ministério. A Agência da Receita Federal na cidade de Tabatinga, no Amazonas, é um órgão de execução, é um órgão subalterno, que está subordinado a este ministério. O poder hierárquico, ele pressupõe subordinação. Não existe subordinação entre administração direta e indireta. Direta e indireta, não. Mas dentro da própria estrutura da administração direta, existe subordinação entre os órgãos. E aí nós vamos ter órgãos superiores e órgãos subalternos. Órgãos que vão exercer supervisão, acompanhamento e órgãos de execução, que vão executar. Então, o poder hierárquico permite isso, que haja esse escalonamento. Do mesmo modo, existe o escalonamento entre os agentes públicos. Os agentes públicos. Entre os cargos públicos vão ter cargos superiores, cargos intermediários e cargos subalternos de execução. Este poder hierárquico faz com que haja o fiel acatamento das ordens dentro deste escalonamento. Existem duas palavrinhas que vão estar sempre interligadas a este poder hierárquico, que se chama hierarquia e disciplina. Quanto maior for o cargo dentro desse escalonamento hierárquico, maior ascensão hierárquica aqueles agentes públicos vão ter. Por exemplo, você vai pegando no âmbito da administração pública, pode mudar a variação um pouco do nome, mas no âmbito da administração pública federal, como funciona? Presidente da República, ministro de Estado, secretário, diretor, coordenador, supervisor, e aí vão descendo todos os outros cargos até a execução, especialista, né, agente de execução. Então existe esse escalonamento justamente para que haja este poder hierárquico. Este poder hierárquico possibilita, por exemplo, e decorre dele, aí você tem que lembrar, se perguntar de que poder decorre? Decorre do poder hierárquico, que agentes públicos revoguem ou anulem atos de seus subordinados. Por exemplo, o presidente da República deve anular um ato de ministro de Estado, se verificar que foi praticado com ilegalidade, isto é dever, e ele pode revogar um ato de um ministro de Estado, se verificar que aquele ato foi contrário ao interesse público, se foi inconveniente ou inoportuno. Um ministro de Estado pode anular um ato de um secretário dele, se verificar que aquele ato foi praticado com ilegalidade, e ele pode revogar aquele ato se verificar que aquele ato foi contrário ao interesse público, foi inconveniente ou inoportuno. Isso decorre do poder hierárquico. Os agentes públicos superiores poderão revogar, anular ato de seu subordinado e ainda avocar. O que é avocar? Chamar para si a responsabilidade. Digamos que um ato seja de competência de um ministro de Estado e o presidente da República diz, não, quem vai editar esse ato sou eu.
Estou avocando esta decisão. Ele avoca, motiva as razões de fato e de direito que estão levando ele a avocar aquele ato e ele pratica o ato. Isso é possível e decorre do poder hierárquico. Se perguntar para vocês de qual poder decorre esses exemplos que eu estou dando para vocês, poder hierárquico. Um superior sempre poderá avocar, chamar para si, poderá revogar, extinguir o ato de um subordinado por conveniência e oportunidade e poderá anular um ato de um subordinado por ilegalidade. Beleza? Isso é o poder hierárquico. Gente, onde está este poder hierárquico? Como funciona este poder hierárquico? O poder hierárquico, você vai pegar a sua Constituição, vai lá para o artigo 84, que você verá lá, né? Deixa eu pegar aqui o artigo 84, olhe comigo na tela, ele decorre disto aqui, ó. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Compete privativamente ao presidente da República e aí para os governadores dos estados e os prefeitos na mesma sequência, ó. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Aí aqui, neste mesmo dispositivo, ó, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal. Essa parte aqui também trata do poder hierárquico. Quem organiza, ó, dispor sobre o organizamento e sobre o funcionamento da administração federal no seu quadrado é o presidente da República. Justamente porque ele, tá, que vai estar organizando, vai estar aí dispondo sobre essas questões administrativas. E isso decorre justamente deste poder hierárquico de escalonar os órgãos e escalonar os agentes. Beleza? Então, poder hierárquico é isso. Ele está relacionado ao poder disciplinar. Eles estão próximos, eles quase sempre estão ligados. Por isso eu disse para vocês duas palavrinhas: hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. O que é este poder disciplinar? O poder disciplinar é aquele que a administração pública exerce sobre os seus agentes públicos, sobre seus servidores, seus empregados públicos, seus agentes públicos e sobre particulares com vínculo especial com a administração pública. Que vínculo especial é esse? Um vínculo legal ou contratual. Eu já explico. Vou falar primeiro dos agentes públicos. Então, um agente público, ele está sujeito ao seu regime disciplinar. Pegue sua lei 8.112. Olha só. Pega a sua lei 8.112. Você vai lá para o artigo 116. Olha na tela comigo. Lei 8.112, artigo 116. Olha o título aqui em cima, ó, do regime disciplinar. Então, todo o agente público está sujeito ao poder disciplinar, que é a possibilidade da administração pública impor sanções no caso de descumprimento das disposições legais. Aqui nós teremos, ó, os deveres, a gente já estudou isso na parte de agentes públicos, mas só para mostrar os deveres do agente público, as proibições ao agente público. Nós teremos aqui questão envolvendo a acumulação de cargo público, das responsabilidades. Olha só, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Aí vai vir aqui, ó. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato comissivo. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se. A responsabilidade administrativa, essa administrativa,
disciplinar do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Tudo isso a gente já viu, ó. Penalidades. São penalidades disciplinares, olha aqui, ó, que decorrem do poder disciplinar. Estas aqui, ó. Todas estas aqui. Olha só. Então, o poder disciplinar é este que permite que a administração pública puna administrativamente os seus agentes. Observe comigo. O poder disciplinar não possibilita que a administração pública venha punir o indivíduo criminalmente. Nunca. Quem pune criminalmente é o Poder Judiciário. Gente, não pode errar isso. O poder disciplinar permite que a administração pública imponha aos seus agentes tão somente penalidades administrativas, sanções administrativas, nunca ações penais, nem sanções por improbidade. Sanções por improbidade. As sanções decorrentes lá da lei de improbidade, como a perda da função pública, quem impõe é o juiz. O juiz. Professor, mas a administração pode demitir um cara que cometeu improbidade administrativa? Claro que sim, mas aí a pena é demissão. Pena é demissão. Olha aqui, eu vou dar um exemplo para você, ó. Por favor, olha aqui, ó. São penalidades disciplinares. Demissão. Você tá vendo alguma escrito aqui, ó, perda da função pública? Nenhuma. Tem aqui destituição da função comissionada ou destituição do cargo em comissão. Isso aqui é só para os comissionados, ó. Advertência, suspensão, demissão. Tá aqui. Agora, olha aqui comigo, ó. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí você vem aqui, olha aqui, ó. Improbidade administrativa. O indivíduo cometendo um ato tipificado como improbidade administrativa, a própria autoridade administrativa vai dar um pé no traseiro dele. Vai dar um pé no traseiro dele. Já tem até súmula dizendo que pode fazer isso. Que a autoridade administrativa pode aplicar a pena de demissão. Demissão. Agora, deixa eu abrir. Você não precisa abrir, só para você visualizar. A Lei 8429. Olha a Lei 8429, eu quero mostrar dois dispositivos para vocês. Primeiro, aquele da declaração de bens. Lembra da declaração de bens? Declaração de bens. Olha aqui, ó. Veja comigo, ó. Artigo 13, parágrafo 3º. Será penado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens. Quem aplica a pena de demissão nunca será o juiz numa ação de improbidade. O juiz não demite ninguém numa ação de improbidade. Quem aplica essa pena aqui é o próprio administrador público. Num PAD, ele vai instaurar um PAD para apurar isso aqui e vai demitir o cara com fundamento nesse artigo 13, parágrafo 3º. Separado, lá na esfera disciplinar. Isso aqui é uma pena disciplinar. Disciplinar. Agora, vamos lá para o artigo 12. Deixa eu subir aqui para o artigo 12. Ó. Independentemente do ressarcimento integral do dano, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis, e olha a nossa disciplinar, ó, e administrativas prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Agora são penas judiciais. Judiciais, ó. Olha aqui, ó. Perda da função pública. O juiz decreta perda da função pública. O juiz não aplica demissão. Demissão é pena disciplinar, decorrente do poder disciplinar. Perda da função pública é pena judicial, imposta pelo juiz na sentença, que não se confunde com demissão. Deixa eu abrir
Outra lei para vocês aqui, para vocês verem. A lei de abuso de autoridade. Olha só a lei de abuso de autoridade, tá na tela para vocês. A lei 13.869 de 2019, eu vou voltar a falar dela aqui, porque são os casos de abuso de poder, as sanções, mas rapidinho só para vocês entenderem. Olha aqui comigo, ó, dos efeitos da condenação. Efeitos da condenação. São efeitos da condenação a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Alguém está falando que alguém vai ser demitido aqui? Esse cara não é demitido. Ele receberá, será publicada a perda da função dele. Perda da função. E nunca será automático. A administração não pode, porque ele foi condenado por abuso de autoridade, simplesmente declarar a perda da função pública dele, porque não é ela que faz. Olha aqui o que diz do parágrafo único, ó. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, olha aqui, ó. 2 e 3, inabilitação para exercício de cargo, mandato e função deste artigo, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos. Não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença do juiz. Se o juiz não colocar na sentença esta perda da função ou inabilitação, o administrador não pode declarar a perda, porque o administrador não declara a perda. Ele demite o cara. Agora, pelos mesmos fatos, pode o administrador instaurar um PAD que levará o indivíduo a ser demitido. Mas aí é a pena lá da esfera disciplinar. Então lembre sempre disso. Poder disciplinar. O que permite que a administração pública imponha sanções administrativas disciplinares para os seus agentes e particulares com vínculo especial. Bom, agora eu vou explicar esse vínculo especial. Ele pode ser legal ou contratual. Legal, professor Felipe. Como seria esse vínculo legal? O vínculo legal é aquele, por exemplo, dos presidiários que estão cumprindo pena. Quando eles estão sob o regime de cumprimento de pena, eles estão sujeitos à LEP, a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais traz sanções disciplinares para eles. Eles estão sujeitos ao poder disciplinar do Estado por vínculo legal. Estudantes de universidades públicas. As universidades públicas possuem os seus regimentos internos, os seus estatutos. E nestes regimentos internos são previstas penas disciplinares. Quando um estudante de uma universidade pública comete uma infração sujeita a uma advertência, por exemplo, aquela advertência que ele vai tomar é uma pena disciplinar, decorrente do poder disciplinar, porque ele possui um vínculo legal com a instituição. Vínculo contratual. As punições decorrentes das leis de licitações e contratos. Toda a punição decorrente da lei de licitações e contratos, uma advertência, um impedimento, uma declaração de inidoneidade, por exemplo, são decorrentes do poder disciplinar, porque aquele particular possui um vínculo especial com a administração, e este vínculo é contratual, que vai dizer que a administração poderá aplicar penas disciplinares a eles. Beleza? Tranquilo? Gente, superado este poder disciplinar, então, tem que ficar sempre na mente de vocês, que é aquele que permite que a administração pública imponha sanções disciplinares. Nós vamos para o nosso último poder, que é o poder de polícia. O poder de polícia, veja comigo, o poder de polícia é aquele que facilita ou que permite que a administração pública venha a impor regulação que vai resultar em sanção para quem descumprir determinações previstas na lei que regulamenta aquela área, aquele setor específico. Olha só, poder de polícia, ele é discricionário para a administração. Em que sentido ele é discricionário para a administração? A administração pode
ou não estabelecer poder de polícia para determinada área. Eu dizer que uma coisa está sujeita ao poder de polícia ou não, é eu colocar isso numa lei. O poder de polícia tem que ter fundamento legal. Vamos dar o exemplo. Exercício da advocacia. Exercício da advocacia no Brasil está sujeito ao poder de polícia. Beleza, nós escolhemos isso. Estabelecer poder de polícia para o exercício da advocacia. Ok. Exercício da medicina no Brasil está sujeito ao poder de polícia. Nós escolhemos isso, colocamos isso em lei. Trânsito para dirigir veículos aqui no Brasil está sujeito ao poder de polícia. Nós colocamos isso na lei. Tem alguns países que não têm poder de polícia para trânsito. Qualquer pessoa pode pegar um carro e sair dirigindo do jeito que quer. Beleza, opção deles, é discricionariedade. Agora, a partir do momento em que eu instituo o poder de polícia para determinada atividade, não existe mais discricionariedade. Eu tenho que cumprir. E aí vocês vão lembrar que o poder de polícia se desenvolve em 4 fases, 4 ciclos. Eu vou só citar e vou explicar como funciona cada um. O ciclo da ordem de polícia, do consentimento, da fiscalização e da sanção. O que é ordem de polícia? Eu colocar na lei o ciclo da ordem. Eu dizer, olha, eu vou instituir poder de polícia para o trânsito. Então eu tenho que colocar isso na lei. Aí eu vou lá, pego o Código de Trânsito Brasileiro, é a ordem de polícia, e digo, esta atividade estará sujeita ao consentimento do Estado para desenvolver a fiscalização, sanção, terá tais e tais sanções para quem descumprir. Isto é a ordem, eu coloco em lei. Exercício da advocacia, o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB vai dizer quem pode exercer a advocacia, quais as condições para o exercício da advocacia, como será fiscalizada o exercício dessa atividade, quais são as sanções a que estará sujeito o indivíduo que descumprir o estabelecido na ordem. Todas as fases da advocacia você enxerga aqui, porque é uma atividade sujeita ao poder de polícia do Estado. Olha só, então, primeiro, ordem, estabelecer o poder de polícia em lei, colocando quem pode exercer aquela atividade, como obterá o consentimento, quem fiscalizará e quais as sanções possíveis. Segundo ciclo, consentimento. Se aquela atividade está sujeita ao poder de polícia, o indivíduo tem que obter consentimento. Ele não pode simplesmente, de modo livre, fazer, não. Ele tem que obter licença ou autorização do Estado. Se aquela atividade for vinculada, licença. Se for discricionário, o poder público pode ou não autorizar, discricionário. Exemplo, para dirigir, para o poder de polícia de trânsito, para poder conduzir veículo, para exercer advocacia, licença. Vinculado. Por isso que o nome científico é licença para conduzir veículo automotor terrestre. Por isso que o nome científico é licença para o exercício profissional da advocacia. Então, olhem comigo. Licença porque é vinculado. O indivíduo preencheu os requisitos previstos no Código de Trânsito, tira a carteira. Preencheu os requisitos previstos no Estatuto da OAB, pega a sua carteira. Por isso, licença. E se for discricionário, autorização. Porte de arma de fogo, está sujeito ao poder de polícia? Claro. Temos a ordem, está lá no Estatuto do Desarmamento, diz quem pode ter porte, quais as condições, quem fiscalizará, quais as sanções. E diz lá que o consentimento é discricionário. Discricionário. Então, autorização. Bom, tem a ordem, consentimento, fiscalização. O indivíduo teve o consentimento, passou a exercer a advocacia, passou a dirigir, o Estado fiscalizará. O Estado vai fiscalizar. Nessas atividades profissionais, quem exerce praticamente todos os ciclos, exceto a ordem de polícia, que é o próprio Estado, são as autarquias, né? A OAB é uma autarquia federal, né? Corporativista, ela é uma autarquia e ela vai exercer a plenitude desse poder de polícia. Ela consente, ela fiscaliza e ela sanciona em nome do Estado aqueles indivíduos que descumprirem ao estabelecido na ordem de polícia. Então, fiscalização
E o último ciclo, sanção. Essas sanções decorrentes do poder de polícia, elas recaem sobre a atividade, sobre bens, sobre coisas. Elas não recaem sobre a pessoa especificamente. No exercício do poder de polícia, a administração pública pode cautelarmente suspender o exercício de uma atividade, apreender mercadorias, interditar estabelecimentos. Veja, o indivíduo poderá ter o exercício da advocacia suspenso cautelarmente. Olha, suspende o registro dele, ele não pode atuar por enquanto, até a gente averiguar o que aconteceu. Sabiam disso? Isso é uma suspensão, decorre do poder de polícia. Interdita esse estabelecimento por enquanto, até a gente apurar para ver. Apreende esta mercadoria imprópria para o consumo humano, tudo decorrente do poder de polícia. Ponto importante aqui, gente, referente ao poder de polícia. O poder de polícia tem fundamento no CTN. Abra o seu CTN, o seu Código Tributário Nacional. Vá para o artigo 78, só ele nos interessa. Só o artigo 78. Está aqui o artigo 78. Olha na tela comigo. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato. O que é prática de ato? O indivíduo fazer um ato. O que é abstenção de fato? Ele deixar de fazer alguma coisa. Em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder, que eu já vou mostrar depois o que é, tá? Então, olha só, aquelas limitações administrativas ao direito de propriedade, como gabarito, decorre do poder de polícia. Decorre do poder de polícia. Exemplo, numa área arenosa, de solo arenoso, numa cidade litorânea, o cara não pode construir um edifício com mais de tantos andares. Mas como assim? O direito é meu, de propriedade. O poder público vai limitar, em nome do poder de polícia. Você só pode ter o consentimento para construir, sua licença para construir, se você não for construir acima de 5 andares, porque pode desabar e matar outras pessoas. Você, sua família e mais vizinhos e transeuntes. Então não tem. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Fundamento do artigo que fundamenta o poder de polícia, artigo 78 do CTN. Essas sanções decorrentes do poder de polícia têm prazo prescricional? Sim, 5 anos. Pegue essa lei e marque aí. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Você vai lá para a Lei 9873, tá? Lei 9873, abre aí a Lei 9873 de 99, tá na tela para vocês. Olha só, Lei 9873 de 99 estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela administração pública federal, direta e indireta, e da outras providências. Artigo 1º, é o do nosso fundamento, ó. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que estiver cessado. No artigo 78 do CTN, você coloca: vide art. 1º da Lei 9873, que traz aqui o prazo, então, de 5 anos, né, se for para punir decorrente do poder de polícia. Preste atenção nesses dois dispositivos, ó. Incide a prescrição
intercorrente, ó, incide a pressão no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento. Ficou 3 anos paralisado sem decisão, prescreveu. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Isso tem lá na Lei 8.112 também para as penas disciplinares. Aqui, gente, ó, é só para poder de polícia e poder de polícia da administração federal, beleza? Para encerrar esse nosso bloco, quero falar para você sobre o caso BH Trans. O que é a BH Trans? Quem é de Belo Horizonte sabe, BH Trans é uma sociedade de economia mista municipal de Belo Horizonte. Você sabe que sociedade de economia mista municipal é pessoa jurídica de direito privado. E o caso BH Trans, julgado no ano de 2020, foi um caso paradigmático em que o STF disse que as pessoas jurídicas de direito privado que forem criadas por lei para exercer o poder de polícia, que atuem em regime não concorrencial, ou seja, que não vendem nada no mercado, como é a BH Trans, como é a EPTC lá de Porto Alegre, Empresa Pública de Transporte e Circulação, ela poderá exercer a plenitude do poder de polícia. Então, até 2020, o entendimento do STF era que pessoas jurídicas de direito privado só poderiam executar atos materiais do poder de polícia. Trânsito, por exemplo, só colocar lá os pardais, né, aqueles controladores de velocidade, poderiam aplicar ali a autuação na fiscalização de trânsito, mas sancionar, punir, aplicar uma multa, efetivamente efetivar a multa só pessoa jurídica de direito público, só administração direta ou uma autarquia ou fundação de direito público, dizia o STF. Em 2020 ele mudou. Então lembre sempre disso. Uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, desde que a maior parte do capital social permaneça na mão do Estado, ela tenha sido criada para o fim específico do poder de polícia, não atue no mercado em regime concorrencial, colocando serviços ou bens à vendas, ela poderá exercer a fase sancionatória do poder de polícia. Beleza? Voltando nos 4 ciclos aqui. Ordem de polícia, só o Estado faz. Consentimento. Antes o STF entendia que os atos materiais do consentimento, como CFC, Centro de Formação de Condutores, aquilo lá, particular poderia fazer, mas a assinatura tinha que ser agente de direito público. Agora pode ser uma empresa pública criada para esse fim específico. Fiscalização do mesmo modo e sanção do mesmo modo, elas podem participar, beleza? Gente, nesse bloco nós ficamos por aqui, tá? Na sequência, no próximo bloco eu aguardo vocês para estar falando um pouquinho sobre as situações que configuram abuso de poder, para estar falando sobre a nossa lei de abuso de autoridade. Aguardo todos vocês, não fuja daí, te espero na sequência.